Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Nosso episódio de hoje é sobre o filme Calígula e é uma questão que me foi enviada pelo meu amigo Danilo Fernandes, que está começando a graduação em História. O Danilo quer saber se o filme é veraz, quer dizer, se o Calígula era como retratado no filme, e a questão do sexo, é claro, porque talvez esse seja o apelo maior do filme para quem não está familiarizado com a história propriamente dita do Calígula. E é uma pergunta interessante, e eu sempre acho esse tipo de pergunta muito instigante, porque é muito difícil para nós hoje imaginar o sexo no período romano. Por uma série de motivos, a nossa educação, as linhas de pensamento que foram desenvolvidas nos últimos séculos e todas essas questões comportamentais, psicológicas, nos distanciam do homem e da mulher que viveram em Roma. Então, eu tenho algumas dicas sobre o filme em si e o Calígula propriamente dito. Primeiro, esse filme é baseado no romance do Gore Vidal, e Gore Vidal foi um escritor norte-americano renomadíssimo. Era um erudito, não era um escritor de best-sellers, seus livros não são fáceis de ler, e pesquisava muito, inclusive no período em que ele escreveu Calígula, ele viveu na Itália. E o livro é ancorado numa pesquisa bastante séria. O filme tem uma série de questões que todo apreciador de cinema vai reconhecer. Quando alguém resolve fazer um filme histórico, normalmente é porque está questionando algum fator do presente. A narrativa histórica serve de contraponto para a política do momento em que o filme está sendo realizado. Eu acho que a maior prova disso é o filme Danton, que nada tem a ver com a Revolução Francesa e sim com a situação política da Polônia na época da Guerra Fria. Então, no caso do Tinto Brass, que é o diretor do Calígula, há muita coisa a ser analisada. Tinto Brass foi discípulo de Roberto Rossellini, trabalhou com alguns dos maiores diretores italianos do neorrealismo e daquele período que se seguiu após o neorrealismo, que foi rico em todo tipo de narrativas. O cinema italiano é maravilhoso nesse ponto. O filme tem uma ênfase enorme no sexo. E nem todas as cenas são necessariamente eróticas. Existem três narrativas diferentes envolvendo o sexo. Existe o sexo cotidiano, que são aquelas cenas entre pessoas na intimidade, por exemplo, a cena das duas mulheres por trás da máscara e algumas das cenas do próprio Calígula com a irmã. Embora incesto não seja uma coisa do cotidiano, mas era um sexo mais íntimo. Existe o sexo ritual, que é aquele praticado naquela cerimônia entre as mulheres, em que o Calígula entra fantasiado para ver o que acontece quando as mulheres se reúnem. E aí, os deuses romanos não tinham essa vergonha e essa condenação do sexo que as religiões do livro têm. O sexo na antiguidade, não só nas religiões da Grécia e de Roma, mas na Ásia Menor e em outras regiões do Oriente, o sexo era associado à fertilidade, e a fertilidade era a coisa mais importante na vida. Então o sexo era celebrado, não era uma coisa para se ter vergonha, para se esconder. Por isso que algumas deusas como Astarte e algumas deusas do panteão romano e mesmo os ritos dionisíacos na Grécia têm muita ênfase no sexo ritual.
Por outro lado, existe uma outra linha narrativa de sexo no filme, que é o sexo associado ao poder. E é nesse momento que a personalidade do Calígula se revela mais, porque o Calígula usa o sexo para oprimir e perseguir seus inimigos e para mostrar que ele tem o poder máximo, que ele é César, que ele é o imperador romano e que ele certamente é descendente de deuses e por isso ele pode fazer o que bem entende. Então as cenas terríveis de maldade e crueldade ligadas ao sexo como demonstração de poder. E é por aí que a gente precisa entender um pouco, agora abstraindo a questão do filme, o próprio Calígula. Porque vejam, Calígula foi assassinado. Mas diferente de Júlio César, que Júlio César foi assassinado abertamente, ele foi executado perante o público pelos senadores romanos, Calígula foi assassinado às escondidas e sua família foi assassinada junto, para que não houvesse qualquer vingança posterior, para que não houvesse memória desse crime. E posteriormente a narrativa demonizou Calígula para justificar seu assassinato. Seu assassinato foi tão vil do ponto de vista da lei romana que precisou demonizar a vítima para que não houvesse uma comoção popular, porque Calígula era popular. E isso é uma coisa que poucas pessoas param para pensar. O deboche, conforme praticado por esse tipo de personalidade, e Calígula tinha uma personalidade extremamente rica e variada. Era um sujeito que apresentava várias faces ao mundo, que teatralizava seus atos e que sabia lidar com as artimanhas do poder. E muitas vezes ele mostrava um deboche pelas instituições, que só ele podia mostrar porque ele era César, chegando ao ponto de nomear seu cavalo cônsul. Júlio César foi o primeiro imperador romano. E após o período republicano, quando César se declarou imperador, todos os olhos estavam julgando suas atitudes. Do momento em que os senadores consideraram que César poderia ser um tirano, imediatamente eles o assassinaram. E o fizeram abertamente e o fizeram justificando isso, porque eles estavam matando a tirania e não a pessoa de César. Depois da morte de César, houve toda uma guerra, Marco Antônio, Otávio e tudo mais. E quando Otávio foi coroado, César, ele se comportou de maneira austera, quase republicana. Otávio, que foi chamado de Augusto, foi austero nos moldes republicanos. Foi um imperador extremamente hábil, um excelente administrador, um sujeito de uma honestidade, de uma austeridade a toda a prova, mesmo para os padrões de hoje. E quando Augusto morreu e Tibério assumiu, foi o início de um período conturbado no Império Romano. Porque Tibério não tinha esses valores republicanos. Tibério queria o poder e Tibério adorava dinheiro, ouro e todo o poder que o ouro traz. Não só o poder do cargo de imperador, mas o poder do ouro, do saque, da pilhagem. E Roma continuava se expandindo nesse ritmo. Tibério assassinou a maioria dos seus parentes de medo de ser morto. Provavelmente se tratava de algum tipo de paranoia, mas isso seguiu a família por várias gerações. Calígula era sobrinho de Tibério. A questão é, o filme insinua que Calígula assassinou Tibério.
Essa é uma das calúnias que corriam na época. Calúnia porque não existem provas, essa é a questão. Ele pode até ter assassinado, mas nunca se provou. Então, quando se tratou de demonizar a figura de Calígula, uma das primeiras coisas que se usou foi o fato de que ele poderia ter assassinado o tio para assumir o seu lugar. Calígula seguiu Tibério nessa questão da loucura. Provavelmente era paranoico e provavelmente sofria de vários distúrbios mentais. Mas era um administrador até mediano, não era um administrador ruim. O império não estava mal administrado durante o seu período. A questão toda do Calígula é que ele era imprevisível. E as pessoas tinham medo do que ele poderia fazer no dia seguinte. Ele era jovem, estava tão embriagado de poder que num determinado momento ninguém sabia mais o que esperar. E é por isso que houve esse complô e Calígula e toda a sua família próxima foram assassinados. O filme retrata isso numa narrativa semilinear. Eu recomendo o filme, e nesse ponto eu concordo com você, Danilo. Não é um filme para qualquer um. Muitas pessoas se chocam com a crueza das imagens. Para você que está interessado nessa época, eu tenho algumas dicas para expansão da sua cultura. Vamos lá. Esse é o Satiricon de Petrônio. Petrônio foi quase contemporâneo de Calígula. Ele nasceu uma década após o nascimento de Calígula. Petrônio foi mais popular na corte do Nero do que na corte do Calígula, porque ele era muito jovem na época em que o Calígula reinava. Então, esse aqui é um relato de época, e ele trata bastante do sexo entre os romanos. Mas não é uma narrativa erótica e não é uma narrativa pornográfica, é uma narrativa sarcástica, é uma comédia, mas é uma comédia de sátira. Então, ao invés daqueles heróis das epopeias gregas, o que nós temos aqui são 3 vigaristas que estão tentando sobreviver e que protagonizam cenas hilárias. Existe um filme do Satiricon. Foi feito por Federico Fellini, que é um dos maiores diretores italianos que existem, e que eu acho que a maioria das pessoas conhece Amarcord, conhece Fred Ginger e alguns dos filmes mais antigos como La Strata, né? E filmes 8,5, La Dolce Vita. Fellini tem quase todos os filmes dele são bem famosos. Satiricon é um filme interessante porque a estética dele lembra um pouco a estética do Tinto Brass. E talvez você faça algumas pontes entre um diretor e outro. E se você ler o livro, você vai perceber que era uma sociedade muito interessante e muito diferente da nossa. Eu tenho uma outra dica, que essa daqui é posterior. É o Decameron, do Boccaccio, Giovanni Boccaccio. Isso aqui é quase pré-renascentista. Mas é uma narrativa também, de certa forma, ligada às práticas do sexo na sociedade já medieval para o Renascimento, quer dizer, naquela passagem entre o período medieval e o início do Renascimento. E é um livro delicioso, porque como é uma narrativa toda insinuada, não tem vulgaridade, não tem esse tipo de erotismo barato que hoje se associa ao sexo. Então você se diverte muito e as personagens são engraçadas, quer dizer, são montes de contos curtinhos ligados por um fio narrativo bem casual e você vai lendo aos pouquinhos e você nem vê o tempo passar. Também existe filme do Decameron e esse foi feito por Pier Paolo Pasolini, que foi um diretor extremamente polêmico e um artista multimídia, era poeta, ensaísta e escritor também.
Eu não sei quanto a você, Danilo, mas eu adoro cinema italiano. É uma coisa que, para mim, não é só um pouco uma questão de raiz, é principalmente uma questão de veracidade. Eu não me dou muito bem com o cinema de Hollywood. Eu gosto dos diretores de Nova York, como Spike Lee, Scorsese, Woody Allen. Mas eu adoro o cinema europeu e particularmente o cinema italiano. E eu tenho algumas dicas para que você possa entender a estética do Calígula, porque existe toda uma linhagem de cineastas ligados ao Tinto Brass. Não só o Fellini, não só o Pasolini, que é praticamente seu contemporâneo. Existem também diretores mais antigos. Esse aqui, que eu quero que você assista a qualquer hora, é Roma, Cidade Aberta, do Roberto Rossellini, que é um filme sensacional e sobre a Segunda Guerra Mundial e a ocupação alemã em Roma. É um filme triste, é um filme em preto e branco, com uma fotografia crua. E eu amei esse filme, a primeira vez que eu vi eu devia ter uns 12 anos e passei noites acordada pensando nele, chorando e tentando entender essa barbaridade da guerra. O outro que eu tenho de sugestão, que também é meio que contemporâneo do Tinto Brass, esse aqui, Feios, Sujos e Malvados, do Ettore Scola. Ettore Scola, que é um diretor também muito conhecido, sensacional, que fez La Nuit de Varenne e o Baile. E esse Feios, Sujos e Malvados não é um filme de época, é um filme que se passa numa favela italiana no início dos anos 70. E também mostra uma estética crua, realista e terrível. Quer dizer, esses dois filmes são o elo de ligação do neorrealismo italiano e desse realismo que se seguiu com a obra do Tinto Brass. Você vai reconhecer algumas qualidades estéticas e fotográficas e narrativas. O outro que eu tenho finalmente para recomendar é um filme delicioso, que eu acho que todo mundo que assistiu vai ter um sorriso agora, que é O Incrível Exército de Brancaleone, do Mario Monicelli. Mario Monicelli, que também é um diretor que se destacou nos anos 70. Dirigiu Parente Serpente e Meus Caros Amigos. Esse aqui são as peripécias de um anti-herói medieval. E também eu recomendo que você observe a estética, a narrativa e o desenrolar, porque o cinema italiano tem isso de sensacional. Os italianos são bons contadores de histórias. Mesmo quando a narrativa é truncada, mesmo quando a história se passa em vários tempos, os italianos são excelentes narradores de histórias e tem esses atores maravilhosos. Quer dizer, você nunca viu ninguém como Vittorio Gassman, como Anna Magnani ou como Nino Manfredi na sua vida. São raros os atores que a gente está habituado na TV ou no cinema atual que tem essa versatilidade e essa capacidade de transmissão. Que é uma coisa interessante no próprio filme do Tinto Brass, do Calígula, porque o elenco desse filme é britânico no seu eixo principal. Embora o elenco de apoio seja todo italiano, quem você tem aqui? Você tem o Malcolm McDowell, que é conhecido pelo Laranja Mecânica, você tem o Peter O'Toole, que dispensa qualquer apresentação, Sir John Gielgud também, que é um dos grandes, tanto do teatro quanto do cinema, e Helen Mirren, que estava muito jovem nesse filme. Quer dizer, o eixo de estrelas do filme é britânico. E, no entanto, eles não destoam nessa narrativa que é inteiramente italiana. Eu diria o seguinte: se você quer entender essa questão do sexo em Roma,
precisa ler o Satyricon. Se você quer entender o filme Calígula, você precisa ver mais filmes e apreciar o cinema italiano. Mas principalmente, se você quer entender o próprio Calígula, aí a gente está numa encrenca, porque tudo o que se sabe do Calígula é a narrativa posterior, a narrativa que legitimou seu assassinato. Então, muito do que se diz, muito do que se acredita, inclusive essa história do incesto e da prostituição atribuída à sua esposa, são passíveis de questionamento. Não que não pudessem ser verdade. Até acredito que algumas das coisas que se contam fossem verdade, mas talvez elas não tivessem sido tão demonizadas nos séculos que se seguiram ao assassinato do Calígula, se nós não tivéssemos mergulhado numa sociedade obcecada em reprimir e punir o sexo e atribuir à loucura os desmandos do poder. Então nós passamos de uma sociedade que era extremamente sexualizada num sentido cotidiano para uma sociedade em que o sexo se tornou um pecado nas suas mais variadas formas, não apenas nas formas mais inusuais, eu diria. Então, foi a sociedade que narrativamente transformou Calígula em um monstro. Nada garante que tudo que está narrado nesse filme ou no livro do Gore Vidal seja verdade. Uma boa parte pode ser, algumas coisas até são, mas essa imagem desse monstro desvairado por aí, obcecado com sexo e poder, incomoda. E incomoda porque durante o período em que Calígula foi César, o império funcionou. Pensa um pouco nisso. Alguém estava administrando. E para administrar precisava do selo real. Se Calígula não concordasse com a administração, ele certamente mandaria matar quem estava administrando. Então ele tomava parte ativa nos conselhos, ele tomava parte ativa na administração do império, nas metas de expansão, no modo como a ocupação romana se realizava nos outros continentes. Ali estava um imperador, um César, e não apenas um maluco, como é retratado. Da mesma forma que Nero sofreu a mesma injustiça, inclusive por obra e graça do romance lá do Henry Sienkiewicz, o Quo Vadis, que depois foi ao cinema. Quer dizer, Nero passou a ser retratado como um louco, insano, perseguidor de cristãos, e ninguém para pensar que Nero foi um bom administrador. Que embora tivesse suas venetas e tudo mais, Roma funcionou durante o período dele. Cláudio, que é colocado quase como um retardado pela narrativa extraoficial, também foi um imperador mediano nesse ponto administrativo. Então, cuidado com os estereótipos, cuidado com a narrativa cinematográfica, cuidado com a versão dos vencedores, porque esse período em especial, que é considerado o período mais louco de Roma, aquele período em que os Césares simplesmente surtaram e saíram por aí fazendo o que bem entendiam, não é bem assim. Existiam formas de sexo que eram consideradas normais, e eu tenho muito receio da palavra normal, porque o sexo em Roma não era necessariamente heteronormativo, cristão, papai e mamãe, familhinha burguesa. O sexo em Roma era a vida, era a fertilidade e era livre. Então,
para que nós entendamos esse tipo de sexo, precisa muita reflexão, precisa muita erudição e muito conhecimento. Não é simplesmente comparando o que se fazia naquele momento com o que se faz agora que vamos ter a resposta, porque nós somos pessoas muito diferentes dos romanos. Acredito sinceramente que se tivéssemos vivido naquela época, nem íamos achar tão escandaloso esse tipo de comportamento mostrado no filme. Então, essa mais ou menos é a minha dica. Leia o que eu recomendei. Se você tiver acesso aos filmes, assista porque são ótimos. Procure o Satiricon do Fellini e o Decameron do Pasolini, os filmes também. Os livros são mais fáceis de encontrar. Esse aqui é da Ed Ouro, dessa coleção Universidade de Bolso, que em qualquer sebo você encontra. E esse outro aqui saiu na banca de jornal, você também encontra em sebo. Os livros não são o problema. Os filmes talvez você consiga ver pela internet, porque eles são caros e são raros. Mas esses outros aqui também você pode baixar, existem sites. Informe-se, já que você está ingressando na graduação com esse gasto todo, aproveite e leia, veja filmes, incremente a sua cultura, porque isso vai transformar você num ótimo professor e também num grande pesquisador. Boa sorte e qualquer outra pergunta que você tiver é só mandar que eu respondo.